Desigue para mim agora aqui e vira que dá lá para mim, tá? Meus irmãos, antes de começar a homilia, o padre quer falar com as pessoas que escutam a homilia no Spotify, no YouTube, né? E você também que acompanha, para que você ajude o padre no apostolado dele. Então, quando você faz uma doação lá no Pix que tem ali, tanto no YouTube quanto no Spotify, isso é investido na transmissão, nos cursos e também lá na TOTOS, onde o padre cuida dos moradores de rua. Então você que sempre está ouvindo aí, procura ajudar quanto que você puder, para que a gente vá investindo nesses 3 pontos que o padre falou. Qualquer ajuda já é ajuda, então aqueles que puderem. E você que não sabe, põe no YouTube lá, você encontra as homilias, dá para você ir estudando durante a semana. Eu sei que o padre fala bastante, mas não é um falar à toa. Você sabe que tem muita coisa que o padre fala que você fica assim, nossa, não sabia, e aí durante a semana dá para você ir relembrando aquilo que foi falado. Hoje mesmo só vai faltar eu desenhar para você. No Evangelho, João Batista, ele aponta para Jesus. Este é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, essa frase, se você não souber a herança que tem essa frase, o arcabouço que tem essa frase, ela passa batido. Mas se você souber, você vai entender o que Jesus veio fazer e o que é a missa. Como é uma frase que a gente se acostumou, muitas coisas da nossa fé a gente se acostumou a responder, a falar, sem prestar atenção na profundidade das palavras. Uma delas é essa. Como todo domingo a gente fala, o padre fala, eis o Cordeiro de Deus, é uma frase que você conhece, mas que passa batido. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai lembrar que o padre falou que a partir do pecado de Adão e Eva houve uma quebra entre o homem e Deus. Essa quebra, o padre lembrava semana passada com a catequese do batismo, essa quebra, ela é impossível do homem retomar por si. O homem não consegue refazer essa amizade com Deus, porque o ofendido é infinito e nós não somos infinitos. A gente adquire uma dívida que a gente não consegue pagar. Pensa assim, se você vai dar um tapa num mendigo, o que ele vai fazer em troca? Ele vai xingar você, vai jogar as coisas que ele tem na mão. Se você dá um tapa no prefeito, aí você já ganha um processo. Se você der um tapa no Trump, aí você já ganha uma visita de madrugada, não é? Já vem um helicóptero lá catar você de madrugada. O mesmo tapa tem uma consequência diferente conforme a dignidade da pessoa. Para que eu peça perdão, depende também dessa dignidade da pessoa. Por exemplo, o mendigo, eu chego lá e converso com ele, me desculpe, eu estava nervoso, tal e coisa. Para o prefeito, você vai lá e faz um texto, faz um pedido de perdão público. Para o Trump tem que ser um pedido de perdão mundial. O mesmo tapa tem consequência e pedido de perdão diferente. Agora pensa assim, quanto que é um tapa em Deus? Diante da dignidade de Deus, uma mentirinha sua tem valor infinito. Se Deus levasse em conta, naquela hora que você mentiu, uma mentirinha de nada, levasse em conta a dignidade dele, naquela hora a gente virava pó.
Ele não retribui com justiça na hora que você pratica o mal. Ele retribui com misericórdia. Ele espera que você se retrate, que você peça perdão. Mas veja, o seu pedido de perdão não é infinito. O ofendido foi infinito. Então, a gente adquire uma dívida que a gente não consegue pagar, que a gente não consegue pedir o perdão devido, justo. Agora, isso é uma mentirinha. Agora, junte todos os pecados seus da sua vida, transforma isso num tapa no rosto de Deus. Agora junta o pecado de todas as pessoas, de todos os tempos, e transforma isso num tapa em Deus. Era para Deus ter acabado já com a humanidade, se Ele levasse a justiça desse jeito que a gente pensa que é a justiça. Capítulo 3 de São João, capítulo 3, versículo 16. Mas Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Quando Deus envia Jesus, Ele vai pedir perdão por nós. Ele vai fazer um ato de pedido de perdão no nosso lugar. O pedido de perdão tem que ser da parte de alguém que é humano, porque quem pecou foram seres humanos, então tem que ser daqui de baixo para cima. Só que se esse pedido de perdão foi só humano, ele não chega, porque Deus é infinito. Então Jesus vem e se faz homem. Ele é homem e Deus. Então quando Ele pede perdão por nós, tem valor também infinito. No Antigo Testamento há um evento que funda isso, que funda essa teologia: a saída do Egito. Você lembra? Tem as pragas lá do Egito: deixa meu povo ir, deixa meu povo ir, até que vem a última praga. A última praga, você lembra, tem a ver com o cordeiro. Moisés chega e fala assim: olha, Deus falou que as famílias devem pegar um cordeiro sem mancha, sem defeito, devem sacrificar esse cordeiro sem quebrar osso nenhum. O sangue desse cordeiro deve ser passado no batente da casa e deve comer o cordeiro. Repare então, tem 3 coisas para ser feitas: sacrificar o cordeiro, passar o sangue no batente e comer o cordeiro. As famílias que fizeram isso, você lembra, o anjo exterminador passa e poupa essas famílias. O povo então sai da mão do faraó, que é um sinal do diabo, sai da mão do faraó e é liberto. Deus vai mandar que o povo faça tudo isso todo ano, na Páscoa e quando eles pecarem. Então, a partir da saída do Egito, começa Israel a entender que é necessário pedir perdão a Deus das ofensas. Esse pedido de perdão, Deus dá um rito, não é fazer da sua cabeça. Deus chega lá e fala assim: olha, da mesma forma que vocês fizeram lá no Egito, todo ano vocês têm que fazer na Páscoa. Toda vez que vocês pecarem, vocês têm que sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro, ele representa que era para você morrer. Para você não morrer, o cordeiro morre. Então, por exemplo, alguém cometia um adultério. O que ele fazia? Ele tinha que ir até o templo, não tinha o sacramento da confissão. Ia até o templo, comprava um cordeiro que ia morrer no lugar dele. O adultério era pena de morte no Antigo Testamento. Então esse cordeiro era sacrificado no lugar dele. Um parênteses: o que vai acontecer depois que Deus vai denunciar na boca dos profetas? Muita gente
chegava lá e cometia, por exemplo, o adultério, o roubo, a blasfêmia, aquilo que a gente chama de pecado grave, cometia esses pecados graves e achava que chegava lá, pagava o cordeiro e continuava no adultério. Aí Deus vai falar, aí também não adianta. Então o cordeiro morre no seu lugar para você não fazer mais, senão vira um pedágio. Na época dos profetas Ezequiel, Isaías, eles vão denunciar essas práticas que viram só pedágio. E Deus vai falar que aquele cheiro de sangue de cordeiro que sobe dá nojo nele. Por quê? Porque é só pagação de taxa, ninguém se converte em nada. Então perdeu o sentido. O erro está no sentido? Não, o erro está em quem está fazendo. Fecha parênteses. Então o povo de Israel, ele tinha que oferecer sacrifícios pelos seus pecados, para consertar essa comunhão com Deus. Na época da Páscoa, no templo judaico, eram mortos por dia 16 mil cordeiros. 16 mil, pensa só o que era de sangue, de animal, de paramento. Precisava de 40 mil paramentos. 40 mil, está vendo? Os hostiários ficaram reclamando de lavar uma casula do padre. Se fosse o Antigo Testamento, era 40 mil casulas para lavar, tudo sujo de sangue. Os levitas ficavam puxando o sangue dos animais com rodo, aquele cheiro, aquela mosquito, aquilo. Então, depois que sacrificava, era feito um holocausto, era queimado aqueles cordeiros. Mas veja, aqui pensa assim, se a gente está no Antigo Testamento, todo mundo aqui pecou essa semana, todo mundo ia trazer o seu cordeiro para o padre sacrificar. Pensa só a gente aqui, o que já ia ser. Então, havia todo esse rito, mas havia um dia especial chamado Dia da Expiação, em que era feito um rito em nome do povo todo. Nesse dia, chamava o povo todo diante do templo, pegava o cordeiro melhor que tivesse, levava até o altar, e o sacerdote falava assim: que o pecado desse povo todo aqui caia sobre esse cordeiro. E aí matava o cordeiro ali no altar. O padre, o sacerdote, incensava o altar para aquela fumaça subir como uma oração a Deus, pedindo perdão a Deus e louvando a Deus pelas suas graças. Pegava o sangue desse cordeiro, juntava o sangue do cordeiro numa bacia, aspergia no altar, nas 4 pontas do altar, e depois ia jogando no povo, para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. Antigo Testamento. Esse era o rito do Antigo Testamento. Qual era o perigo? Como o padre falou, muita gente entrar no estilo pedágio. Mas se você pensar bem, era um bônus que Deus estava dando. Porque cordeiro nenhum, animal nenhum, tem a capacidade de refazer a sua amizade com Deus. Nenhum animal é infinito. Então, mesmo que matasse 1 milhão de cordeiro por dia, eficazmente, era lambuja que Deus dava só. Vou aceitar porque não tem outra coisa. Vou aceitar porque é o que tem hoje. Mas se você for ver bem, cordeiro nenhum apaga o pecado do mundo. Até que vem ele. Quando João Batista vê Jesus
Qual é a frase que sai da boca de João Batista? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe o que João Batista está fazendo? Ele está falando assim, esse monte de sacrifício que foi feito aí, não apaga de fato o pecado. Aí Deus pega e fala, tá bom, vai. Tudo isso que foi feito até agora, foi feito em função dele, em função dele. É ele que vai aplacar a ira de Deus, é ele que vai pedir perdão em nosso lugar, é ele que vai morrer em nosso lugar. Outro parênteses, por isso que tem o sacramento da confissão. O padre já falou, quando você vem confessar, se a gente não tivesse o Cordeiro, que é Jesus, olha, padre, eu roubei, eu menti, faltei da missa, adulterei, isso aqui. O padre ia falar o quê? Olha, vai lá no fundo da igreja que a pastoral do apedrejamento já vai chegar. Os pecados que a gente cometeu essa semana, se Deus levasse em conta, lembra que o padre falou? Deus é infinito. Se Deus levasse em conta, os pecados que a gente cometeu essa semana era para causar a nossa morte. Por que a gente não morre? Por que a gente não é apedrejado? Porque alguém vai morrer no nosso lugar, porque alguém morreu no nosso lugar. Quando você chega e fala assim, eu fiz isso, fiz aquilo outro, o perdão que Deus dá não é simplesmente pegar a conta e rasgar a conta. Alguém morreu para você sair de boa. Há um cordeiro que morreu. Veja, na Semana Santa, presta atenção quando chegar a Semana Santa, na segunda-feira vai ser lido o Evangelho da pecadora. Tem ano que no domingo também é lido antes do domingo de Ramos. Vai em paz, eu não te condeno. Veja, esse ir em paz não é simplesmente Jesus falando assim, estou rasgando aqui sua conta. Deus, Ele é misericórdia e Ele é justiça. São Tomás, ele fala que Deus, quando Ele age, Ele não age que nem a gente. Como a gente é composto, Deus é simples. Outro dia o padre explica isso. O que significa isso? Eu posso estar sendo bom, mas sem estar sendo justo. Eu abro gaveta quando eu faço as coisas de Deus. Então, por exemplo, eu posso estar sendo bom uma hora, outra hora eu posso ser misericordioso, outra hora eu posso ser justo, outra hora... Em Deus não. Quando Deus atua, Ele é tudo ao mesmo tempo. Quando Deus atua, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele não tem separação em Deus. Então quando Deus age por justiça, Ele também está sendo misericordioso, e vice-versa. Então veja, justiça e misericórdia em Deus andam junto. Tem muita gente que acha que o contrário de misericórdia é justiça. Olha, no Antigo Testamento era o Deus da justiça, agora é o Deus da misericórdia. Não, Deus ainda é o Deus da justiça. O contrário de misericórdia não é a justiça, o contrário de justiça não é misericórdia, o contrário de justiça é injustiça, o contrário de misericórdia é falta de misericórdia. Então veja, não está contra uma coisa com outra. O que o padre quer dizer com isso? Que quando tem esse momento com a pecadora, ele não pode, Deus, Ele é Deus, Jesus é Deus, Ele não pode, em nome dessa misericórdia que a turma prega aí, falsa, pegar a justiça e jogar fora. Ele não se anula. O ato que Ele fizer tem que ser misericordioso e justo ao mesmo tempo. Por isso que quando a pecadora vai e Ele diz assim, vai em paz, eu não te condeno, não é simplesmente um rasgar a conta, vai, que o que era para você morrer, eu vou morrer no seu lugar. Você precisa entender isso, gente. Para você vir e confessar, Ele morreu.
Senão você cai no pedágio, igual o povo do Antigo Testamento. Vou lá, faço adultério, vou lá com o padre, confesso e volto no adultério. Você precisa entender que ele morreu para você não morrer. Jesus então vem e se coloca como o Cordeiro de Deus. Aonde? Aqui. João vem e aponta: eis o Cordeiro de Deus. Aqui também o padre não vai dar aula, senão não vai até 2 da tarde. Mas veja, não quebra nenhum osso, sem mancha, é o melhor cordeiro. Você lembra que Jesus fala assim para Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Esse gesto do galo cantar significa que era a hora que começava os trabalhos para a morte dos cordeiros no templo. Cantou o galo, abriu o templo e ia começar o sacrifício. Cantou o galo, o cordeiro está sendo entregue. A hora que ele morre, João faz questão de mostrar no Evangelho de João que a hora que ele morreu foi a hora que sacrificava esse cordeiro especial. Na hora que ele morre, o véu do templo se rasga. Tudo está apontando para esse cordeiro. Para um judeu, quando ele lê esses textos, ele vai perceber. Como o padre falou, por muitas vezes, como a gente não conhece o Antigo Testamento, como a gente fica adocicando as palavras na nossa orelha, a gente não percebe o peso que é quando João fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sacrifício é único. O sacrifício dele é infinito. Então veja, não precisa mais repetir o sacrifício. Carta aos Hebreus: o sacrifício de nosso Senhor é único e suficiente para a salvação do mundo inteiro. Quando na carta aos Hebreus é dito assim, que um sacerdote é alguém tirado do meio do povo para oferecer o sacrifício pelos seus pecados e os pecados do povo. O que significa a procissão de entrada? Não é que o padre vai entrar, significa que alguém do meio do povo foi tirado para vir aqui e operar o sacrifício e fazer com que o sacrifício aconteça. Padre, mas o senhor não falou que é um único sacrifício? Calma lá, nós estamos aqui ainda nele. Esse sacrifício dele é tão poderoso que ele rompe espaço. Esse sangue dele pode ser levado para o passado, para o futuro, para a terra ou para cima da terra. Não tem tempo e não tem espaço. Esse sacrifício é tão poderoso que rompe toda a estrutura da criação, tempo e espaço. Vamos começar com o tempo. Quando é que ele se oferece em sacrifício? Na cruz, na Sexta-feira Santa. Mas quando é que o sacrifício dele já aparece? Na quinta-feira, um dia antes. Ele chega para os apóstolos e fala assim: olha, vocês vão pegar o pão e o vinho, e toda vez que vocês falarem essas palavras, vocês vão estar participando disso aqui. Mas eles estão na quinta-feira. O sacrifício de Cristo vai acontecer. Para ele não tem tempo. Quando foi a primeira missa? Na quinta-feira santa. A quinta-feira santa já era Sexta-feira Santa. Eles já estão participando disso aqui. Veja, na hora que ele sacrifica, na hora que ele fala tomai, comei, tomai e bebei, ele não está morrendo antecipado. É os apóstolos que estão sendo colocados aqui.
você entender, nós estamos aqui, 2026, né? Até ele acostumar, não é? Você veio na missa hoje. Daqui a pouco o padre vai falar assim: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Lembra? Um sacerdote é alguém tirado no meio do povo para oferecer um sacrifício pelo seu pecado e o pecado do povo. O que vai acontecer nessa hora? Não é que Cristo vai morrer de novo, o sacrifício dele é um só. É você que vai vir aqui, ele vai te trazer aqui, para esse momento do sangue dele. Lembra que quando o sacerdote sacrificava o cordeiro, ele pegava a bacia com o sangue e espirrava no povo? O sangue dele vai ser espirrado em você nessa manhã. Você vai estar presente a isso. Mas você lembra lá no Êxodo que era preciso matar o cordeiro, espalhar o sangue e comer do cordeiro. E você vai comer também. Nada é à toa na igreja, na missa. Veja, se você vem então para a missa, você vem para participar da festinha de Deus, você vem para participar da comunidade reunida, você vem para participar da assembleia que lê a Bíblia junto? Não, você vem para participar do sacrifício dele, você participa disso aqui. Essa é a diferença entre missa e culto protestante. Você vai participar, você está participando do sacrifício dele, não simplesmente de leitura da palavra, não simplesmente de pregação. O pastor pode pregar 10.000 vezes melhor que qualquer padre, mas não vai ser sacrifício, porque não tem tomai e comei, tomai e bebei, não tem o sangue. Tem um ex-protestante que se converte, quem nunca leu, procura os livros dele, chama Scott Hahn. Tem um livro dele que chama Todos os Caminhos Levam a Roma. Era um doutor em teologia, protestante. Um dia ele falou assim: vou lá ver o que é esse negócio de missa aí. Na hora que ele chegou, todo aquele conhecimento que ele adquiriu foi amarrando, ele foi entendendo, e ele percebeu o quanto que, primeiro, a missa é bíblica. Se você notar, toda hora você está respondendo com um texto bíblico. Quando você vem na missa no final de semana, pelo menos 4 textos são lidos da missa. Se você participar da missa todo dia, durante 3 anos, você lê a Bíblia inteira. Ele percebeu que tudo aquilo estava apontando para o sacrifício, para o Apocalipse. Ele vai dizer assim: é como se o protestante fosse no restaurante e comesse o cardápio. Você, católico, lê o cardápio e come da carne dele. Lá no Êxodo foi falado que era preciso também comer da carne. Você vem e participa desse sacrifício. Então veja, aqui vai também o seu entendimento do que é missa, porque muito católico, vou falar baixo, muito padre, não entendeu que a missa é sacrifício de nosso Senhor. Pega o catecismo, pega o que a igreja fala, pega os documentos da igreja. Tem um documento do Papa João Paulo II, chama A Igreja da Eucaristia, e conta, põe lá no contador de palavras quantas vezes aparece a palavra sacrifício quando está falando de missa. Que sacrifício que é esse? É esse sacrifício, gente. Então veja, aí o que nós vamos fazer para atrair a galera, para vir um monte de gente na missa? Vamos fazer drone, Jesus entrar num drone, vamos fazer o padre da pirueta, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, para o povo vir. Meus irmãos, e o sacrifício? Pensa só, você no pé da cruz,
Jesus se dando lá é o mesmo sacrifício, presta atenção, é o mesmo. Você fala isso quando termina a consagração. O padre fala: eis o mistério da fé, e você responde como papagaio, não presta atenção. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Você está falando que você acredita que você está diante disso aqui, que não é símbolo, que eu estou vendo pelos olhos da fé, que eu estou diante da cruz e ressurreição de Jesus. Aí, o que nós vamos fazer para atrair a galera? Aí começa um monte de abuso litúrgico, um monte de gente do povo que não entende o que é missa, que fica conversando a missa, que fica olhando o celular, que chega na hora que quer, que entra do jeito que saiu, que sai do jeito que entrou, porque não entendeu o que é sacrifício, então está pagando pedágio. Agrada a Deus? Lembra que Deus fala que Ele tem nojo quando é um sacrifício só de pedágio? Quando você vem para participar do sacrifício dele. Não é a missa do Padre Enéas, não é a missa do Padre Juversi, do Papa Leão, é o sacrifício dele. Por isso que tem rito. O rito é a garantia de que você vai chegar aqui e vai ter missa católica, que vai ter sacrifício. É o rito que te dá segurança. Se eu chegasse aqui e falasse assim: não, vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que o povo quer, vou fazer do jeito que atrai as pessoas, você deixou de ser católico. O que segura você como católico é a certeza de que você vai participar de um rito feito pela igreja e não da minha cabeça. Que força que tem algo que eu invento da minha cabeça? O Papa Bento vai dizer assim que a humildade do padre se vê no jeito que ele celebra. Se ele não inventa coisa, porque ele não está preocupado nele aparecer, mas que as pessoas entendam que é sacrifício. Começa a reparar quantas vezes na missa o padre fala a palavra sacrifício. Quantas vezes o padre exorta o povo ao sacrifício. Começa a reparar que tudo está em função do sangue e do corpo dele. Se a gente vem e trata a missa como se fosse um rito, um culto, uma associação de fiéis, o encontro da galera, gente, não tem nada que se anime. Eu tenho, assim, noção exata do que Deus quer do meu ministério. Com toda humildade eu digo que no meu ministério Deus quer que eu revele a beleza do que é ser católico. Só isso, não precisa de nada mais. Não preciso ficar dançando aqui, não preciso ficar inventando nada, não preciso ficar inventando na confissão, não precisa. Sabe, com todo respeito, a gente já tem um monte de padre famoso, padre escritor, padre cantor, padre. O que a igreja precisa hoje é padre soldado raso, lá na linha de frente, escondidinho, lá na trincheira, fazendo o que tem que fazer: missa, confissão, atender as pessoas. E aí, gente, não é, veja, o que a igreja está cheia. O que fez que trouxesse vocês aqui? O padre canta, o padre dança, não tem nada, gente. Só tem o rito. Bem feito, por isso que eu exijo, por isso que eu corrijo, porque é aquilo que o padre falou. O povo vai aprendendo as coisas por repetição, sem teologia de nada. E aí um faz errado, o outro acha bonito, começa a fazer errado. Daqui a pouco está todo mundo fazendo errado. Eu estou aqui para a gente celebrar o rito, então o que estiver fora do rito eu vou corrigir. Porque se eu tenho que seguir o rito, o povo também. Para que o rito tenha eficácia. O rito fala por si mesmo, gente. Pensa só, na hora que o padre levantar a hóstia e dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, você vai estar diante da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A mesma, você vai estar ajoelhadinho aqui. Fala para mim, diante da cruz de Jesus, existe algo na sua vida que você não consiga?
Então é preciso olhar para o mistério, olhar de fato aquilo que eu estou comungando. Daqui a pouco o padre vai falar as palavras de João Batista, vai pegar a hóstia e vai falar para você: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja só, tudo isso que o padre explicou. Na hora que o padre levantar a hóstia, você lembrar disso, e aí você vai dizer: eu não sou digno que ele entre na minha morada, mas se ele quer, lembra lá do Êxodo, tem que matar o cordeiro, passar o sangue do batente, que é o sinal do batismo, e comer o cordeiro. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue terá a vida eterna. Está tudo em função disso aqui. Quando você vem comungar, Jesus está pegando um pedaço do coração dele e colocando na sua boca. Aí o que acontece com as pessoas? Vem para a missa na bagunça, fica tomando água, fica conversando, olhando o celular, chega atrasado, roupa curta, bermuda. Ah, mas está calor. Calor é ficar aqui, ó. Será que eu não consigo ficar 1 hora em sacrifício por ele? Calor é ficar pregado na cruz. Você ia estar diante da cruz do nosso Senhor lá com os morrinhos de fora. Você mulher, você homem lá largadão, lá pensando que está na praia. Vai assim diante do juiz. Você não vai, no fórum você não vai, mas diante da cruz eu posso ir de qualquer jeito? Posso ficar de qualquer jeito? Posso vender Jesus por qualquer coisa? Aí de repente está lá o coroinha, o acólito, o leitor, o músico, a pessoa da igreja, está lá todo dia, está na missa, participando do sacrifício de Cristo. Aí daqui a pouco arruma um enrosco, um foguinho na carça e... cadê? Sumiu. Rifou o sacrifício de Cristo. Aí aparece a cruz na vida da pessoa, uma enfermidade, um desemprego. Aí alguém fala assim: vamos na nossa igreja lá, a nossa igreja é poderosa. Você vai lá, vai chegar lá, vai ter parede preta, música e milagres e não sei o que. Aí as pessoas largam o sacrifício de Cristo e vão numa aventura, num golpe espiritual. É golpe. Vai lá para você dar até as cuecas suas de dízimo. As pessoas rifam a cruz de nosso Senhor, o sacrifício de Cristo, pelo churrasco. Quanta gente que, por exemplo, é de missa de todo domingo e não veio hoje. Por quê? Hoje eu não estou com vontade. Eu não me importo com Jesus morrendo na cruz. Eu não me importo com o sacrifício dele. Por quê? Porque hoje não estou com vontade. Hoje tem churrasco, hoje tem futebol, hoje tem... Por isso que faltar da missa no domingo é pecado grave. Você não se importa com o sacrifício dele, gente. Eu fico pensando no dia do juízo, como que vai ser as pessoas que moram perto da igreja, de qualquer igreja, e não vêm na missa. Você já pensou? A pessoa às vezes era só atravessar a rua e não veio. Como é que vai ser isso? O sacrifício dele ali e a pessoa não se importando. Mas não é só as pessoas que moram na rua da igreja, porque hoje em dia, gente, quem que tem desculpa? Quem que tem desculpa? Tem carro, tem Uber, tem os pés. Padre, mas eu moro longe da igreja, da missa. O que é longe para você? O que é longe para você diante do sacrifício dele, gente? O que é longe? O que é demorado para você diante do sacrifício dele? Quanto que a gente é mesquinho em participar da nossa própria salvação. Eu fico enrolando às vezes para confessar, para poder comungar e participar de fato digno
do sacrifício de Cristo, enrolando para comungar, para casar, enrolando para confessar, enrolando para pedir perdão, enrolando, e o sacrifício de Cristo rolando, Ele morrendo por mim e eu dando de ombro. Quando você vem na missa, o seu coração tem que doer por aquilo que Ele está fazendo, que Ele fez por nós. Quem aqui é digno? Quem aqui é digno? É a resposta que a gente fala lá. Eu não sou digno. De fato, ninguém é digno. Pensa só, se Ele levasse em conta os pecados que você fez, da hora que você acordou até agora. Mas Ele está aqui para que você participe do sacrifício dEle. Mas aí eu participo de qualquer jeito. Não importo com o rito, com a igreja, aquilo que o padre fala. O responsável da igreja não é o padre, é todo mundo aqui. Se tiver uma lâmpada queimada, todo mundo aqui está no mesmo baiado, no mesma cesta. Está todo mundo, por quê? Porque a gente tem que dar de tudo o melhor para que haja o sacrifício. Agora chega aqui, não tem vela, está toalha suja, toalha amassada, microfone não funciona, tudo daquele jeito, sabe? Aquela missa. Eu vou falar um negócio aqui para vocês, ó. Existe uma frase no meio de certos padres que é satânico. Existem padres que disputam quem celebra a missa mais rápido. E a palavra que é usada é assim: eu fui lá e sapequei a missa. Meus irmãos, eu choro, hein? E eu choro. É o sacrifício dele, não entendeu nada ainda. Está lá de papagaio de pirata, falando as palavras sem perceber o que está falando. Antes de qualquer coisa, aquela pessoa que está lendo o missal, é o padre que está rezando por ele e por vocês. Meus irmãos, amar a missa é a resposta para esse mundo do jeito que está. Você já viu o padre dizendo, o padre falou até no começo do ano, lembra? Coloca como meta esse ano participar de mais missa. Nem que você aumente mais um dia na semana, 2 dias na semana. Missa todo dia muda a pessoa. Por quê? Porque você vai participando do sangue dele. Não fica preocupado, e aqui eu também já digo não estou preocupado com igreja cheia, gente. Estou preocupado em fazer o que nosso Senhor pediu para que eu faça. E como o padre falou, eu tenho noção exata de que é dar banho de catolicidade no povo, é mostrar o que é a riqueza de ser católico. Se vai vir meia dúzia ou vai vir 60 mil, aí não é comigo, aí é a resposta de cada um. No seu coração tem que doer pelo amor à missa, as injúrias feitas à missa. Não tenha medo, se alguém estiver conversando do seu lado aí, ó, não precisa brigar, mas só dá aquela olhada, sabe aquela olhada de mãe, de pai, dá aquela olhada assim, ó, você está me atrapalhando. Não tenha medo de ter respeito humano em relação às coisas sagradas. Viu que a pessoa não comungou, deu hóstia para a criança, corrija você, como o padre falou. Se cada um é responsável por uma lâmpada, imagine pelo corpo de nosso Senhor. Se você veio aqui na missa, está aqui, chegou antes, está rezando, de repente está lá, caiu umas folhas ali, ó, está tudo sujo, ninguém pegou, não espera a hostiária, não espera, vai você e limpa. É para Ele, é para nosso Senhor, não é empresa que cada um tem que fazer, é para Ele. Se é para Ele, eu vou lá e vou deixar ajeitadinho, não vou deixar aquele monte de papelada lá no banco, lá aqueles monte de santinho, de jornal, de não sei o que, tudo zoado. Começa da minha postura, começa do jeito que eu respondo à missa, que eu canto, que eu participo, do jeito que está o meu coração. O sacrifício de nosso Senhor, cada vez que você participa, presta atenção, se não era para a gente tremer as pernas e chorar de amor na hora que o padre falar hoje: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Nossa Senhora nos ajude a entendermos esse mistério. Se você não entendeu nada que o padre falou, você pede para ela.
Nossa Senhora, me ajuda a entender o que é a missa. Você vai ver o que ela vai fazer com o seu coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.